Olá, pessoal. Falando hoje sobre esse tema polêmico que ocorreu numa rádio, eu não sei exatamente aonde, mas enfim, onde estava Márcia Tibúria, uma famosa filósofa de cunho um tanto, eu não sei se eu posso colocá-la como marxista, como de esquerda, eu sei lá, eu vou colocá-la como feminista, porque isso eu realmente sei que ela é, né? Mas de qualquer maneira, ela estava num programa de rádio, como todo mundo já sabe, né? Pelo título você já reconheceu, você já deve ter visto isso daí em algum lugar. E aí chegou lá o japonês, o temível Kim Kataguiri, né? Eu fico até pensando como é que alguém pode ter medo do Kim Kataguiri, uma figura relativamente, sim, assustadora, né? Tem mais ou menos 3 metros de altura, muito gordo, forte, bombado. Ou melhor dizendo, é totalmente o contrário disso que eu falei, né? Chegou lá, cumprimentou ela, inclusive, e ela ficou perplexa, né? Como se ela estivesse diante, sei lá, do Guilherme de Pádua, talvez. O Guilherme de Pádua, inclusive, está solto e virou pastor, né? Que é uma questão aí a se debater. Talvez eu até faça um vídeo depois sobre esse assunto. Mas ela é como se ela estivesse diante do maníaco do parque, né? Como que você traz aqui nesta rádio o maníaco do parque para falar contra mim, esse estuprador, afinal de contas, né? Porque eu imagino que em algum momento da vida o Kim Kataguiri deve ter lido em alguma revista de mulher pelada, não sei. Bom, como é que é possível você trazer esta figura estupradora, ainda que seja estupradora em potencial, né? Como se o cara que estivesse lá também não fosse, mas tudo bem. Traz ao programa. Claro que eu tô exagerando, é que ela não falou isso, né, gente? Mas ela ficou perplexa e depois ela saiu até dizendo: "Ah, eu tô com medo, né? Vai que esse cara faça algum mal pra mim, ou que o grupo dele faça um mal pra mim, não sei o que, não sei o que". Como se fossem uma gangue, né? Olha, eu não sou um cara que seja muito fã desse grupo aí MBL. Eu acho que eles tiveram, né, digamos assim, uma oportunidade para se manifestar numa época que tinha várias lacunas de lideranças, tá? E eles aproveitaram isso. São moleques, são um pessoal muito novo, né? O Kim Kataguiri, o outro rapaz lá, enfim, vários deles ali, se aproveitaram da situação de alguma maneira para expor, né, a revolta que eles tinham e acabou formando um grupo que, por ocasião, favoreceu, né, uma cara, deu uma cara para esse movimento que estava começando a direita. Claro que a direita hoje ela tem muitas caras, é multiforme faces do conservadorismo do Brasil. Eles não são necessariamente conservadores, são liberais, né, até onde eu sei, e são pessoas que têm as ideias deles, que a gente pode discordar à vontade e discutir à vontade. O problema é quando você deixa de discutir e parte para indiferença. Essas pessoas sequer, diria ela, né, a Márcia Tiburi, são dignas de um debate, de uma discussão. E aí eu fico me perguntando como é que essa mulher escreveu um livro falando a respeito de como conversar com fascistas. Se ela, supondo que o indivíduo era fascista, ela poderia muito bem ter ficado lá e ensinado melhor, na prática, né, como realmente conversar com um suposto fascista. Agora, me chama a atenção também essa ideia de chamar o Kim Kataguiri de fascista. Porque é um sujeito que é liberal e, por consequência, é a favor do individualismo. Né? A gente percebe que ele, nos seus discursos, é muito a favor do individualismo metodológico, o individualismo vide Hayek, por exemplo, e tal, o que é totalmente o oposto do coletivismo metodológico ou do construtivismo, que por acaso era uma perspectiva, digamos assim, muito forte no fascismo. Né? Para quem sabe que o termo feixe significa, sabe o que significa a força do coletivo no fascismo. Mas eu não sei se ela realmente sabe, embora ela tenha escrito o livro. De qualquer maneira, ela ficou extremamente ofendida, saiu do debate em potencial, porque ele não aconteceu, né? Foi embora. Depois chegou lá o senador e acabou fazendo o debate, está disponível aí na internet para todo mundo ver. O senador também foi extremamente grosseiro, né, com o apresentador, mas é uma questão à parte, né? São pessoas diferentes aí e a gente tem que julgar de acordo com a diferença de cada um. De qualquer maneira, por mais que eu não goste do MBL, eu não tenho nada contra o Kim Kataguiri, até admiro alguns pontos, porque é um rapaz novo e se dispõe a dar a cara a tapa e a debater com um monte de gente, inclusive com o senador, pô. Agora, é surpreendente essa postura da esquerda, né? No momento que eles têm a possibilidade de discutir um assunto e de demonstrar o que o seu oponente está errado, eles preferem se calar, como se aquele sujeito à frente deles fosse um psicopata. Né, como se estivesse aparecendo Hitler lá na frente dele. E eu garanto para vocês, meus caros amigos, que se fosse o Lula ou a Dilma que aparecesse ali naquele programa, a Márcia Tiburi jamais sairia de lá. Ela, muito pelo contrário, ela se levantaria para cumprimentá-los. Né? E vocês sabem também que o Lula recentemente foi condenado em segunda instância e que por ocasião também será julgado por outros crimes e se condenado.
sua pena vai se ampliar, ele foi condenado a 12 anos. Agora, mesmo tendo todo este aparato, né, de provas, enfim, fatos ali comprovados, ela com certeza se levantaria para cumprimentar o Lula claro, ele tem todo um prestígio, não querendo comparar o prestígio de um e do outro, o cara já foi presidente do Brasil, né? Mas muita gente hoje, atualmente, jamais ficaria no mesmo ambiente que o Lula. Eu, por mim, eu sinceramente eu não tenho essas frescuras, né? Eu posso ficar num ambiente com qualquer pessoa. É claro que se o cara chegar me ofendendo e tal, querendo dar uma de bonzão pra cima de mim, aí eu, obviamente, não sou obrigado a ficar lá. Beleza, posso ir embora e tal. Mas o cara chegou cumprimentando, ele nunca, até onde eu sei, nunca ofendeu a mulher. Né? Ele só tem uma opinião diferente, só isso. Só isso. Né? Recentemente, o apresentador do programa de rádio fez uma deu uma explicação a respeito desse assunto, né, e ele deixou claro que, embora ele discorde completamente do Movimento Brasil Livre, que ele é mais de esquerda, mais ou menos assim, ele achou que houve uma grande grosseria por parte da Márcia, né, Tiburi, por ele não teria problema nenhum em se assentar à mesa com outras pessoas que discordam dele, porque, afinal de contas, vivemos numa democracia. A gente sabe que essa democracia é uma puta numa demagogia, né? Mas, enfim, ainda vivemos num espaço onde ideias conflitantes podem ser debatidas, né? Eu não tenho nada contra se você discorda das minhas ideias, a gente pode discutir. Agora, se você vier desrespeitando, vier xingando pai, mãe, família e tal, aí, meu filho, eu quero a distância da sua pessoa. Então, nesse ponto, eu acho assim, que se a Márcia Tiburi estivesse lá, tivesse sido ofendida, ou posteriormente ao debate, o grupo lá do MBL fizesse um vídeo colocando o rosto dela e tirando um sarro com ela e tal, ela teria todo o direito, e eu ficaria inclusive do lado dela, de dizer, olha, eu não aceito isso, eu não quero que minha imagem seja veiculada com a sua pessoa tal, sabe? Nesse ponto eu até acharia correto, mas ela simplesmente poderia chegar e falar para o sujeito que estava lá com ela, de que, ó, nós vamos conversar aqui, não é nenhum debate, porque eles não sabiam, né, da presença de um e do outro, que inclusive é um erro, né, do programa de não ter avisado. Mas, enfim, a gente vai conversar aqui, mas eu não quero que você veicule a minha imagem. Por favor, é uma questão de conversa, de bom senso, né? Se troca uma ideia e fala, ó, por favor, tá? Não vincula minha imagem lá no YouTube, como vocês fazem com outras pessoas, por gentileza. Eu acredito que o cara não ia fazer isso e entender, falar, não, beleza, se você tá pedindo, eu vou fazer e tal, tal. É uma questão de conversar, né? Não é um terrorista que tá lá, meu Deus do céu, não é o Bin Laden que tá ali, não é o Che Guevara. O cara é. Pô, é só um moleque, velho. Vamos combinar, porque eu acho um absurdo isso, sinceramente, sabe? Um absurdo. Agora, muita gente levantou a bola dizendo, olha, mas ela tem todo o direito de não querer debater com o cara. Eu concordo, né? Eu acho que ninguém é obrigado a debater com o outro, principalmente pessoas que ela não admira de maneira alguma, ah, e que acha que são ofensivas, né? Mas a gente conhece, a gente percebe nos vários debates onde esse grupo vai, pelo menos onde o Kim Kataguiri e o outro lá, o Mamãe Falei, eles vão, eles não são muito de ofender, não, né? Inclusive o cara lá do Mamãe Falei apanha, vai em vários vídeos, ele tá apanhando aí, e até onde eu sei, ele não levantou a mão para ninguém. Que eu acho até muito estranho, né? Porque se fosse eu, olha, de boa, eu não aguentaria não alguém chutando o meu traseiro e achando que ia ficar por bem, assim, gratuitamente, né? Então eu acho que são casos e casos, cada caso é muito específico, e nesse caso eu achei que ela foi exagerada e teve uma grande dose de hipocrisia da parte dela, tá? Sem querer defender MBL nenhum, sem querer dizer que esse grupo representa o conservadorismo, o liberalismo. Ou, vamos combinar, existe tanto conservador maluco por aí, inclusive aqui na internet, fora dela, que sinceramente eu mesmo não quero ter aliança nenhuma, tá? Eu prefiro ser um pensador livre, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu falo o que eu penso, falo do que eu achar que é adequado falar, entendeu? E estudo os livros que eu quero estudar e leio os livros que eu quero ler. Ninguém precisa falar para mim o livro que eu tenho que ler, beleza? Então é assim que eu penso, acho que as pessoas têm que ser livres para falar das suas ideias e receber a contraposição ali, mas sem ficar, sabe, fazendo aquele jogo de militância, né, aqueles estratagemas schopenhauerianos. Vamos só conversar, gente, pelo amor de Deus, porque a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas carecem muito de informação, de sabedoria, de conhecimento. Então é melhor a gente conversar do que ficar lutando, do que ficar se digladiando, porque isso só demonstra a nossa infantilidade, essa que é a verdade. E além disso,
caracteriza uma mentalidade dualista, né? Se a gente for pensar aqui a política como um modus operandi religioso de cunho imanentista, né? A gente está vendo a esquerda no poder há muito tempo aqui no Brasil, em termos de establishment, onde a intelectualidade comanda, né, digamos assim, o aspecto cultural e ensina a maneira de se ver o mundo sempre através do prisma de cunho socialista, de cunho comunista. Isso já acontece, obviamente, há muito tempo. Abre-se ali ou acolá algum espaço para pensamentos um pouco diversos, como o do anarquismo, como o do liberal, como o do chamado neoliberal, né, que seria um tanto diferente, mas que é utilizado inclusive para ofender liberais, o neoliberalismo, ou até mesmo de cunho conservador, mas isso são posições raríssimas no meio acadêmico. Hoje isso está mudando, obviamente, né, porque as mídias sociais dispuseram, né, um lugar para onde a gente pudesse falar de uma maneira diferente, sem ficar debaixo do tacão do prisma socialista, do prisma da academia, né, da maioria da classe intelectual do Brasil. Então isso ocorreu, a gente sabe, por causa da ditadura militar, que é conhecido como sendo uma ditadura de direito. Na verdade, essa ditadura era muito mais positivista do que conservadora propriamente, mas é uma questão à parte aí. E esse mote de ser, né, a ditadura, algo relativo ou vinculado à direita, fez com que a esquerda crescesse num movimento um tanto underground, que acabou, né, se infiltrando na academia. A gente sabe de tudo isso, das métricas gramscianas, da maneira de se fazer, né, a mudança cultural a longo prazo e por aí vai. Todo mundo já está cansado de ouvir isso daí, né, o famoso marxismo cultural. Mas que hoje nem cabe, né? Hoje a gente sabe que não é a questão, a luta não é contra marxismo cultural, a luta é contra um manifesto globalismo, né, que já mostra suas caras e seus dentes ferozes, sem medo de nenhum tipo de censura nacionalista, até porque o nacionalismo não tem uma fama muito boa, diga-se de passagem. E essas questões são muito mais complexas, e as pessoas se acomodam apenas à praxe dos nomes, né, de direita, de esquerda, isso. Porque esse pensamento dualista também se caracteriza como que uma perspectiva um tanto religiosa, que não está vinculada ao místico, que não está vinculada ao suprassensível. Não. Isso você vê no futebol, isso você vê na música, né? Os caras literalmente odeiam o sertanejo, inclusive eu também odeio isso, diga-se de passagem, eu tenho um certo dualismo no que se refere à música. E no futebol um pouquinho também, né? Mas tudo bem. É que o Palmeiras nunca ganha um mundial nenhum, né? A gente fica meio que pensando, puxa vida, né? Como é que esses caras gostam de se gabar tanto se não tem mundial, mas tudo bem. Bom, de qualquer maneira, isso acontece em todo lugar. E na política não ia ser diferente. E ocorre também na religião, né? Principalmente entre protestantes e católicos, que é um pega para capar terrível. Que inclusive eles sofisticam o debate cada vez mais, né? Para fazer ali suas análises lógicas, com vários saltos, inclusive para defender um lado ou outro. E eu não tô aqui para defender grupo nenhum, gente. Pelo amor de Deus, eu posso errar, mas pelo menos eu parto de uma determinada bibliografia e não fico fazendo militância, porque eu sei que é grandemente complexo tanto o aspecto histórico quanto a questão política, cultural, religiosa. Tudo isso é de uma complexidade enorme e a gente não pode minimizar e reduzir essas questões à mera militância. É isso que eu não gosto de ver e que eu acho que está acontecendo aqui no Brasil. E por todos os lados. Tem fanático para todo lado, sabe? E isso já era uma característica muito forte da esquerda. E infelizmente a gente está vendo isso também em vários grupos diferentes de direita. E é uma coisa preocupante. Eu sinceramente percebo que, principalmente fazendo, né, o curso de filosofia, obviamente, quando você faz um curso de filosofia, né, uma faculdade de filosofia, você percebe que as coisas não são muito simples como a gente gostaria pretensamente que fosse. Elas não são simples. Então, muitos assuntos geram muitas dificuldades, existem muitos paradoxos que têm que ser repensados de uma maneira muito cuidadosa. É claro que a gente acaba levantando determinadas bandeiras até por uma lição histórica, né? Por exemplo, quando eu falo contra o comunismo, por mais que eu saiba que há complexidade em se repensar socialismo, comunismo, liberalismo, conservadorismo e juntar todas essas experiências, é, filosoficamente é um balaio de gato. Mas historicamente eu tenho uma experiência muito controversa do socialismo
da qual eu levanto a bola dizendo, olha, 100 milhões de vítimas para nada, eu acho que não vale a pena, né? Então eu já baixo a bola e falo, não, o socialismo para mim, eu vou continuar estudando, eu não parei, eu não terminei faculdade para ficar sem estudar, agora tem que estudar mais ainda, tem que ler mais ainda, mas socialismo para mim não dá. É por isso que eu critico o socialismo, porque eu acho que os frutos dele são muito ruins. Mas eu sei que as coisas são complexas, então esse cuidado que eu acho que, infelizmente, a pessoa quando tem uma mentalidade meramente militante não consegue lidar, sabe? Como é o caso, infelizmente, da Marcia Tiburi, que também é uma filósofa. Não sei por que dessa postura dela tão engajada, sendo a filósofa que é e conhecendo a história da filosofia como ela, porventura, deva conhecer, né? Então é isso aí, galera. Até próximos vídeos.